Bom dia, minhas amadas irmãs. Espero que todas estejam bem. Aqui é a Suzy, para darmos juntas a continuidade da nossa leitura bíblica. Hoje é o dia 175 de 365 dias. Primeiramente, vamos ler no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao capítulo 7, verso 20. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, um machado caiu na água. Ele gritou: Ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos seus servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que te firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é essa a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei aos homens que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria alguém que fizesse prisioneiro com a sua própria espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e volte para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel.
Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: Ajude-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: Qual é o seu problema? E ela respondeu: Essa mulher me disse: Dê o seu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o seu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas um outro dia, quando eu disse a ela: Dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas vestes. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que, por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciões. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciões: Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem com ela. Não é de fato que logo depois dele se ouvirá o barulho de passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com ele, chegou o rei que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da menor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: Eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entregarmos a eles. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se houvesse um ruído de carro de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estavam, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: Não é certo o que estamos fazendo. Este dia é o dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do dia, da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: Fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real.
O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso, saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da saciedade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: Vamos enviar alguns homens com 5 cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com os cavalos, e o rei enviou os homens atrás dos exércitos dos sírios, dizendo: Vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o campo estava cheio de roupas e armas que os sírios, na pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da menor farinha era vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei fora falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a essa hora mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata, e 1 moeda da menor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: Eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá isso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Agora leremos Atos, capítulo 15, do verso 36 ao capítulo 16, verso 15. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para verem como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde da Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônico davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam seu número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samocrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos,
falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Agora leremos o livro de Salmos 142, do verso de 1 a 7. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmolece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Para finalizarmos, leremos Provérbios, capítulo 17, versos 24 e 25. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Que Deus abençoe sempre as nossas vidas, que a sua palavra ache repouso em nossos corações. Um bom dia a todos.